uma pendência. Eu acho que não haveria nenhuma nulidade, doutor procurador, porque se daria sequência ou se seria um novo julgamento, da forma como Vossa Excelência se expõe, mas todos teriam, os demais integrantes teriam direito ao voto e a rever os votos aqueles que já votaram. Mas lembre-se que lá no início da sessão hoje nós tivemos uma discussão em cima da composição da Câmara. Sim, mas é diferente, ali a nulidade... Bom, aí a dúvida está exatamente aí, presidente. Todos votariam desembargador. A dúvida está exatamente aí. Começa como voto pelo relator e em seguida obedecendo à antiguidade ou não? Mas ali é porque passou a integrar a tríade de jogadores, aquele que não era para constar. Me perdoe, a dúvida está exatamente aí. Tá bom. Nesse novo segmento, neste novo julgamento, nós vamos escolher primeiro relator, em seguida os dois. Não, relator, nós fizemos isso aqui várias vezes. O relator profere o seu voto. Sim, desembargador. Está entendendo? O relator profere o voto e, em seguida, o presidente toma o voto dos membros seguindo a atividade e vai por lá. Não é assim? Parou. Isso estava acontecendo numa determinada Câmara aí, como Vossa Excelência está dizendo. Está entendendo? Até que eles caíram na real e viram que estava equivocado. Está entendendo? E voltaram exatamente isso. Porque esse prosseguimento do votação significa, na minha visão, e até onde nós já praticamos aqui, Perfeito. Um novo julgamento. Está entendendo? Perfeito. Zerando o passado. Porque, inclusive, o relator, no novo julgamento, ou no prosseguimento do julgamento, ele poderá trazer um outro voto. Está entendendo? Dando início a uma nova votação. Isso nós já fizemos aqui na quarta Câmara. Está entendendo? E eu aderi, desde que entrei aqui, havia esse entendimento. Então, vamos marcar uma administrativa. Eu concordo integralmente com o presidente aí, de que não é um novo julgamento, é uma continuação. Se é uma continuação, tem que continuar votando os três que compunham o julgamento anterior. Mas se é a continuação, os três não já votaram? Não. Um não votou. Votaram. Não. Já votou. Não teve um que não votou? Não. Já votaram. Pronto, se votar os três, a gente vai continuar a votação votando os outros dois. Aí depois, se quiserem falar, só que essa divergência do Bezerra, que a gente está explicando. Na nossa visão, não, assim, essa divergência que a gente vai tratar. Assim, só um pouquinho, Bezerra. Seu colega fala, vamos escutar um pouquinho também. É só uma coisa aqui. Concordo com a sua divergência, vamos garantir discutir a divergência. Agora, tem um fato aqui que é concreto. Tem prosseguimento de julgamento. O prosseguimento é para frente, não é para trás. Prossegue. Essa é a minha interpretação. O Valdo Vigília tem uma interpretação diferente. Isso vão para a reunião administrativa mais democrática no seu foro. Agora, no prosseguimento, se observa a antiguidade. É importante assim, o que foi feito... Não. No prosseguimento... Aí Vossa Excelência está onde eu estou dizendo. No prosseguimento, se observa a antiguidade. Na segunda etapa, se observa a antiguidade. Porque eu não estou anulando o primeiro julgamento. Né? O primeiro julgamento está válido. Então, eu não posso dizer, não, agora não tem o primeiro julgamento porque o desembargador Bezerra é mais antigo. Não pode, porque a lei não diz isso. Então, eu entendo, modéstia à parte, entendo que o primeiro julgamento não foi unânime. Tem que instaurar o 942. E o que é que se faz agora? Prossegue ouvindo os demais membros da Câmara. Aí sim, pela antiguidade. Exatamente o que eu estou dizendo. Pronto, então não tem dúvida. Desembargador. Então não tem dúvida, vamos votar. O senhor está dizendo que anula-se aquilo, volta-se a palavra ao relator. Isso. Claro que sim, mas isso é o espírito da lei. Perfeito, então vamos votar. Não tem dúvida. Isso aí, esse 942, ele veio exatamente para substituir. Não, o primeiro julgamento continua. Agora, os outros dois votarão pela antiguidade. Esse novo 42, ele veio para substituir os infringentes. Sabe, o relator, lá na sessão dizer que ratifica o seu voto? Vamos marcar nada. Eu queria só pontuar que eu não vim causar divergência. Foi uma coisa, o desentendimento. Uma coisa que sempre me incomodou,
ponto de misturar a chamada dos eminentes pares. Você vai voltar tudo. Desembargador André, Vamos voltar. Vossa Excelência falou do espírito do dispositivo legal em agilizar. Isso. Nesse outro aspecto, de recomeçar, de anular o primeiro julgamento e começar um novo julgamento, eu acho que vai contra esse espírito. Bom, se vocês quiserem votar, mas o meu voto é contra pela vivência aqui. O relator, pode dar uma nulidade grande. Sem pela problema. vivência pode dar uma Vamos em nulidade frente. Sem problema. Só quanto à sugestão do desembargador de tirarmos o processo de mesa, pergunto ao eminente relator. Deixa eu falar uma sugestão aqui, para ganhar tempo. Pois não, desembargador André. Eu ia pedir vista nesse processo. Perfeito. Eu quero saber se eu posso pedir vista antecipado, porque evita porque senão vai voltar, vai definir o quórum, vai ter a iniciativa e depois eu vou pedir vista. Perfeito. Certo? Se eu pedir a vista antecipada, ganha tempo. A discussão é exatamente essa, André. Não, meu Na querido. ordem de votação. Não, querido. Se eu estou pedindo vista antecipada, eu tenho a anuência de Vossa Excelência. Eu estou pedindo vista antecipada, não é na minha ordem de julgamento. Vista antecipada. Esse tempo da vista antecipada. Ainda. Deixa eu relatar. Ele já voltou. Já voltou. Nessa sessão sim, não. Já ele leu. Já leu ele. Votei, Excelência. Já voltou. Eu li a emenda. Pois é, leu. Aí o que é que eu estou pedindo? Eu não estava na sessão, tem um voto relator, tem um voto vista, não é isso? Aí, para ganhar tempo, eu peço vista antecipada. Quando fizer a reunião administrativa, já decide a ordem de votação e eu só apresento meu voto vista quando chegar a minha ordem. Só para ganhar tempo. De acordo. O relator concorda? Concedo vista a Vossa Excelência. Não, concordo. Meu querido. É o seguinte, meu pré-claro decano, ilustres pares. Veja, é uma questão que eu entendo que o órgão maior do tribunal, dúvida, né, já que a observância da literalidade da norma, não é? A tal coisa. Nós estamos acostumados a vermos, por exemplo, na sessão, né, na sessão das câmaras reunidas, muitas vezes, até mesmo no próprio pleno, né, algum desembargador pede para votar antecipadamente, porque geralmente está viajando, ou está com algum compromisso, alguma coisa. Né? Essa possibilidade de antecipação, né, de um voto, de um pedido de vista, tal, eu nunca vi nenhuma denegação nesse sentido. Agora mesmo, na última sessão do pleno, salvo engano, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos pediu, né, que fosse antecipada a possibilidade dele votar, já que ele estava viajando, estava no Cariri, se deslocando para algumas zonas eleitorais. Isso, agora eu me recordo bem. E isso lhe foi deferido. Né? Eu acho que mais do que uma questão de cortesia, é uma questão de dar a celeridade àquele feito, para que se esperar, né, que se chegue até aquela oportunidade quando ela pode ser antecipada. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. No que diz respeito à técnica do 942, não há sequer o que interpretar da norma, eu volto a dizer, tanto do caput como nos seus parágrafos, em nenhum momento se fala em novo julgamento, né? Ou se reiniciará o julgamento. Não, se fala em prosseguir. Prosseguir significa, todos nós sabemos, né, em continuar de onde parou. E aí, tanto é assim que o Código teve a preocupação de oportunizar aqueles que já haviam votado anteriormente em rever o seu entendimento, em rever o seu voto. Né? Se fosse simplesmente recomeçar o julgamento, para que esse parágrafo 2º, para que esse parágrafo 2º do artigo 942? Eu acho que a processualística é tão clara, né? A interpretação é tão lógica, que ela não vejo por que essa discussão, muito embora eu entenda a preocupação do nosso decano, né? E ainda bem que temos essas observações e discutimos esses temas, né,
de forma republicana, democraticamente, cada um tendo o direito de expor o seu entendimento, né? Desde que isso não venha a querermos impor, né, o nosso particular entendimento, a nossa particular visão sobre algum determinado tema. Não é para menos que nós temos realizado sistemáticas reuniões administrativas para esclarecermos, né, pontos mais difusos, para concentrarmos o entendimento e assegurar uma boa prestação jurisdicional. Mas eu entendo que aqui, no caso, é uma mera interpretação do Código de Processo Civil, não há se falar em outra coisa senão no segmento, né, na continuidade do julgamento, né, numa clara interpretação, aliás, numa clara leitura do parágrafo 2º do artigo 942. Né? Então, Excelência, eu, apenas para esclarecer aquela dúvida, que se já havia votado ou não, eu havia mantido o voto que dantes expressei, confirmando o meu entendimento. Né? Eu vos devolvo a palavra e agradeço pela oportunidade. Obrigado, desembargador. Só para a gente... Faremos o seguinte, já que houve a concordância da maioria dos membros, eu acho que Vossa Excelência também concordaria, só sugerir. Faríamos isso, anteciparia o voto do desembargador André pela vista, marcaríamos administrativos, fica logo marcado nesta sessão, né, com o devido conhecimento de seus membros, e depois a gente volta a esses... Só quero acrescentar uma coisa. A história do voto antecipado. A história do voto antecipado, antes da sequência ser descontinuada pelo voto antecipado. O ato especial dessa corte, certa vez eu quis antecipar um voto. Está entendendo? Aliás, pedir vista antecipada. E o órgão especial entendeu que não pode. Antes de observar a sequência de votação. Entendeu? Foi uma decisão lá do órgão especial. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Só quero advertir para que a gente não entre... Desembargador Jaime, o senhor retiraria o processo de mesa? Excelência, por qual fundamento? Fique à vontade. Não, qual seria o... O desembargador Bezerra acha que não é conveniente ou que poderia causar uma nulidade esse voto antecipado do desembargador André pedindo vistas. Aí seria uma nova discussão, se é possível ou não esse pedido antecipado de voto. Votar antecipadamente. Não autorizou isso. Perfeito. Entendeu? É uma ponderação que eu estou fazendo a vocês. Mas eu não estou sequer sugerindo a Vossa Excelência. Estou querendo a pacificação para uma anterior discussão do tema, para que nós tenhamos uma maior segurança nos ritos empregados neste órgão fracionário. Evandro, só um minuto. Jaime, pois não. Você está me ouvindo? A gente tem mais ou menos uma concordância, pelo que eu estou entendendo. Eu só tenho uma dúvida que eu queria lhe perguntar. A gente segue o julgamento, não tem dúvida. O relator e aquele que foi divergente falam antes ou depois dos outros votarem? Na verdade, o que o nosso regimento interno disciplina é que o relator poderá se manifestar quantas vezes ele achar necessário. Os colegas votantes têm a oportunidade de se manifestar uma vez, né, e uma de rebate. Mas aqui, como eu já vi, muitas questões ganham, né, um debate, né, que não encontra fronteiras, e geralmente se leva temas para reuniões administrativas, etc. Né? Eu me sinto, de certa forma, Excelência, desconfortável pelo pouquíssimo tempo que tem, né, nessa Câmara. Esses debates já haviam sido realizados em outras câmaras por onde passei, e geralmente ali mesmo, durante a sessão,
se tomava uma decisão. Eu lembro, o desembargador André sabe, Vossa Excelência, desembargador Djalma sabe, que muitas vezes, quando questões dessa natureza se apresentavam, eu dizia, presidente Jane Ruth, a presidente, a senhora toma decisão. Isso aqui, a presidência, ela tem legitimidade, né, para tomar decisões no que diz respeito ao desenrolar da sessão, etc. Sempre por uma questão de democratizar. Todos os presidentes que eu conheço oportunizam aos colegas que se manifestem, que se resolvam sobre aqueles temas. Mas, meu caro presidente, para evitar, então, para evitar que alguns morram de fome, porque o horário já se avança e, pelo visto, a discussão não teria fim, eu retiro, portanto, o processo de mesa. Não, o que eu quero fazer uma observação, desembargador Jaime, que não entenda como fraqueza, né, de minha. Não, por favor, vou até lhe interromper, peço vênia, porque o que eu disse é do espírito democrático de Vossa Excelência. A presidência resolve, não é assim. Porque houve uma divergência, tá, entre dois desembargadores, dois jogadores, com o mesmo poder de voto, o mesmo peso, né? E eu entendo que essas decisões deveriam ser colegiadas, sempre colegiadas, né? Eu não gosto de estar adiando julgamento. Eu não gosto. Eu, pessoalmente, eu não gosto. Eu, por mim, tomaria uma decisão agora, colhendo os votos dos colegas, e seguiríamos o que a maioria decidisse. Eu concordo com Vossa Excelência. Viu? Em absoluto. Sabe? Já houve essa discussão. Eu não vim para tumultuar de jeito nenhum. Há um procedimento que está me incomodando há muito tempo. Que esse era o meu entendimento. O que segue para frente, não segue para trás. Não é? Se decidiria, há processo pendente de julgamento, creio que de suma importância, que se trata de alimentos, uns se queixando que não pode pagar porque foi fixado além de suas possibilidades, o outro achando que é aquilo mesmo. Entendeu? A discussão, como se teve hoje, por dúvida suscitada pelo desembargador André, já foi sanada. Eu pediria, então, Excelência, me desculpe presidente, se foi mal interpretado, Vossa Excelência sempre teve um espírito democrático. Né? Eu nunca farei isso. Eu antes renuncio à presidência do que tomar decisões unipessoais, unilaterais, sem consultar os colegas. Sempre farei isso. Gostaria que os colegas entendessem que faço isso não por fraqueza, mas é por espírito democrático e entender que o meu voto, as minhas decisões, têm que ser consideradas por colegas que têm igual poder de voto, o voto vale a mesmíssima coisa. Eu queria deixar isso bem sedimentado. Eu concordo plenamente, Excelência, mas a outra dimensão que eu entendo que compete exclusivamente a Vossa Excelência, né? Por exemplo, eu sei que esse espírito democrático de Vossa Excelência, né, é inquestionável e admirável, né? Porém, no que diz respeito à concessão da palavra, né, aos componentes do julgamento, aos desembargadores, dentro do que disciplina, né, o nosso regimento interno, é que eu entendo que essa condição poderia encontrar em Vossa Excelência uma maior rigidez, já que aqui todos, dentro desse espírito democrático, volto a dizer, todos se manifestam quantas vezes entendem, né, quando há um disciplinamento sobre isso no nosso regimento interno. Né? Aí o regimento ou se observa ou não se observa. Né? A condução do trabalho de quem vai votar, como se dá o julgamento estendido ou não, tudo isso não cabe aos julgadores
né, está decidindo isso. Nós decidimos com relação ao processo, né, mas a condução da sessão, no que diz respeito à interpretação do que diz o artigo 92, se o julgamento é continuado, se ele não é continuado, se é um novo julgamento, isso aí, todos nós estamos sob o império da decisão de Vossa Excelência, que respeitamos muito, e como presidente, né, da sessão, nós temos o dever de observar as suas determinações e de obedecê-las sempre que sob o crivo do nosso regimento interno, da nossa legislação pátria, da Constituição, evidentemente. Viu? Eu só quero que saiba que estamos sempre com o espírito de colaborar com Vossa Excelência, e o senhor tem o reconhecimento de todos nós que é um excelente magistrado e que nos bastidores um amigo que está sempre com os braços abertos a nos acolher. Então, essa sua... Havia uma divergência, desembargador Jair. Havia uma divergência, inclusive com... Vossa Excelência acabou de se referir a julgamentos realizados em outras câmaras. O desembargador Bezerra se refere a julgamento das turmas. Como não eu colher a impressão dos colegas, dos pares, para resolver a questão? Não, eu não quero saber nem do julgamento da terceira Câmara, muito menos das turmas axais. E impor, meu ponto de vista, se fosse Vossa Excelência abrir uma divergência, tá? Por questão de rito, eu disse, não, eu vou fazer do jeito que eu entendo. O senhor nunca vai encontrar isso em mim, né? Como presidente, como colega, de querer impor, mesmo na presidência do trabalho. O meu ponto de vista, não farei isso jamais. Jamais. Evandro, o que me parece é que não há mais divergência, porque na última palavra do desembargador Bezerra, quando diz que continua o julgamento e que voltam os outros pela ordem de antiguidade, me parece que ele concordou. Ele quer voltar, quer recomeçar pelo... Não, ele está concordando. Desembargador Bezerra, por gentileza, podia ligar o microfone? Se não houver unanimidade, sequer é feita a proclamação do resultado. Sim, claro. Sequer é feita. Isso significa chamar o 942, por conta da divergência. Isso aí tem feito isso aqui desde que eu entrei aqui e foi... A discussão não é essa, Eduardo. Bom, então eu já não... A discussão é como se dará a continuidade do julgamento. Exatamente o que eu ia dizer, presidente. Desculpa. Não proclamou o resultado. Chama-se 2 membros. São os 2 membros que estão aqui. Se não tivesse, a gente chamaria de fora. Sim, pela ordem de antiguidade. Antes da composição ser simples, você chamar de 2. Está entendendo? É claro que se nós chamássemos os 2, provavelmente aqueles 2 colegas não teriam condição de julgar. Mas eu acho que não, por isso que eu disse que eu acho que não tem mais divergência. Djalma, acho que a pergunta a ser feita permite a divergência. Que o André diz. Não. A pergunta é simples. A pergunta a ser respondida é: quem começa a votar no julgamento, como começa a votação na aplicação do julgamento estendido do artigo 942? Essa é a pergunta. Eu entendo que o julgamento prossegue e vai para o 4º, 5º. O desembargador Bezerra, se eu estiver errado, me corrige. Ele entende que começa do relator e vai para a antiguidade para os outros. Eu entendo que não. Eu entendo que começa onde parou e prossegue, pegando o mais antigo e depois o outro. Aí, não, mas deixa eu só concluir, desembargador Bezerra. Não, desembargador Bezerra, é o seguinte. Não, vamos ter paciência nas coisas, desembargador Bezerra. O senhor fala, eu lhe escuto, o senhor tem que também escutar a gente falando. O senhor tem uma divergência, o senhor não leva porque o senhor tem uma divergência aqui. O desembargador, presidente de forma democrática, está abrindo essa discussão. Vamos aqui, no decorrer do julgamento, nós estamos fazendo a discussão. Porque nós gostamos de gravação, ficar gravadas essas discussões. Eu sempre defendo que as coisas têm que ir para a reunião administrativa. Aí, acho que o desembargador presidente está, de forma democrática, pautando o tema. Há uma divergência. Ele está, puxa, essa discussão não é porque houve uma divergência.
Tem uma divergência simples aqui. O desembargador Bezerra entende, se eu estiver errado, ele diz que ao abrir e ir para a tela de julgamento antecipado, começa com o relator. Ponto. Esse é o entendimento, isso é a atividade. E eu entendo, e o desembargador Zé Evandro Nogueira, que apesar de já vinha sendo feito, mas sempre ele incomodado, resolveu pautar. Se a norma diz que prossegue o julgamento, prosseguir segue. Então vai para o 4º e 5º voto. E aí o próprio regimento interno diz que o relator, desembargador Evandro, desembargador Jaime falou, realmente é verdade que o relator pode intervir quantas vezes quiserem, mas quando for necessário para apreciar os votos proferidos. Então, no entendimento, o desembargador Djalma votou. Ao relator, eu entendo que não é assim, ele pode intervir. A gente só pode intervir uma vez ou duas com autorização da presidência. Então, o que está colocado aqui é que não houve uma divergência. Há uma divergência, não há convergência. O desembargador Bezerra entende que começa a partir de tal ponto e nós entendemos do outro. E ele defende que vai fazer uma pesquisa e seja uma reunião administrativa. Aí outros já estão defendendo que seja resolvido aqui agora. Mas há uma divergência. E a outra divergência agora, porque o desembargador Jaime acha que eu devo tomar essa decisão administrativamente unilateral, há divergência no sentido de que seja feita essa reunião, e o desembargador Bezerra diz que se houver votação agora, ele vota contra. Quer dizer... Eu não vejo, Evandro, eu não vejo aonde com todo respeito aí ao meu amigo André Costa, nosso desembargador, eu não vejo aonde o relator ser chamado a repetir o seu voto e continuar a votação, onde é que estaria nulidade? Isso, meu amigo velho. Sim, mas se o relator pode intervir em qualquer momento... Quando se chama um 942, você tem que obrigatoriamente, se o advogado quiser falar, falar. Aí é claro, porque tem 2 votos que não estavam na... Eu não posso simplesmente passar por cima dessa situação e abrir logo a palavra para os 2 membros que estão vindo, não. Mas aqui não tem advogado, ninguém se inscreveu. Então nós temos que continuar o julgamento. Ele está falando, eu só estou falando no caso concreto. Ele está falando em todas as situações. Para tomar uma decisão, para que seguir em todos os julgamentos, ter uma coerência. Nesse caso concreto, não tem advogado. Mas o desembargador Bezerra está puxando assim, nos casos gerais, ter ou não ter advogado, como deve ser o procedimento. E o que está em discussão aqui agora, pelo que eu entendi, é assim, tomar uma definição para que os próximos julgamentos não tenham, e toda vez retornar de volta ao começo, como diria Gonzaguinha. Eu queria até fazer relatório do processo que está sendo julgado, para que os 2 outros membros tomem conhecimento do que está sendo julgado. Não, mas aí o relatório já está nos autos. Aí eu discordo. Não, aí eu discordo. A lei não diz isso. Não, a lei não diz isso. Bom, se querem prosseguir o julgamento, vamos. Não tem nenhum problema. Para mim, não tem nenhum problema. Por mim, pode prosseguir o julgamento. Desembargador André. Aí vai ser outra divergência que Vossa Excelência já antecipou que quer antecipar o... Não, eu retiro isso aí. Não vou criar a complicação. É o seguinte, eu acho, pelo clima que vem, tem a urgência do processo, porque se trata de alimentos. Como a gente tem construído as questões aqui em consenso, eu vou votar para que haja suspensão do julgamento e que haja reunião administrativa marcada com urgência, para evitar que, a partir desse fato aqui, crie-se outras situações. Eu acho que só tem que marcar a reunião administrativa para essa semana. Essa semana não dá para... o CNJ. Tem a inspeção do CNJ. Pronto. A segunda-feira próxima. E só tem sessão tem sessão da sessão de direito privado. Agora, o que eu acho importante dessa reunião, um motivo muito simples. Para conversar o que tem que conversar lá, tomar um posicionamento e, a partir de tomar um posicionamento, não ter mais dúvida, independente se outra Câmara faz desse jeito ou não. É para a gente ter um posicionamento. Então, teria que suspender todos os processos do 942 que seriam apresentados hoje, não é isso? Desembargador Jaime, nós estamos há 1 hora em discussão disso aí, não chegou a um consenso. A divergência, e aí surge mais divergência, essa é a minha proposta. Pronto. Mas aí quem decide é o desembargador, só continuidade. Vai haver prejuízo ao jurisdicionado, que há férias do desembargador Bezerra. Isso. Depois Vossa Excelência
vai retornar Temos para feito a isso. sua segunda Então, seguinte, parte. já está essa coisa, seguinte. Vamos se manifestar agora, então. Eu vou voltar para se manifestar agora. Acabar logo esse negócio, também vou voltar o processo logo agora. Eu acompanho o senhor e acompanho o desembargador Djalma. Pronto. Falta só o desembargador Jaime agora, né? No sentido de Decidir logo a questão aqui. Decidir. questão Como deve ser o procedimento do que já está definido no CPC, no artigo 942. desembargador Jaime. Pois não, Excelência? Em votação o rito que deve se seguir. Eu diria o rito do 942, Excelência, com o prosseguimento do julgamento, tomando-se os votos que ainda não foram colhidos e posteriormente, oportunizando a quem votou, inclusive para mim mesmo, o relator, né, se iria rever ou não o meu voto. Né? Assim também o entendo. Desembargador Bezerra. Eu vou divergir, presidente, porque já houve discussões a respeito disso aqui, inclusive no STJ. Essa história de prosseguimento e novo julgamento são palavras que são substitutas, no caso. E o rito que se tem feito desde o Código... E houve uma discussão muito séria lá no STJ a respeito. Seria, não se proclama o resultado, maioria, porque houve maioria, não se proclama o resultado. O presidente chama o 942. Se o advogado não estiver presente, deve ser intimado o advogado. Se for na mesma sessão, tudo bem, não se intima, mas se for uma outra sessão, tem que se intimar o advogado e facultar o advogado falar. Se o advogado estiver presente naquela mesma sessão, é facultado ele falar após o relatório do relator. Fala o advogado, o relator profere o seu voto, aí o presidente colhe os votos. Por quê? Porque aquele primeiro julgamento não foi proclamado. Então é o que eu digo, não tem dúvida. Não existe dúvida, meu grande O que o desembargador está dizendo é o mesmo que nós estamos dizendo também. Entendeu? Eu não posso passar por cima dessa situação. É a mesma coisa. Ele está dizendo que o relator apresenta novamente o relatório, oportuniza aos advogados, defesa ou não, e depois escolhe os votos pela antiguidade. Não tem dúvida. Fim da votação, se oportuniza a mudança de voto ou não. E como é que você acha? Vamos para frente. Pois é, o desembargador Bezerra ele está realmente afirmando o que nós estamos dizendo. Se ele está dizendo que não houve proclamação, logo não houve julgamento. Né? Não haveria que ter um novo julgamento. Perfeito. A proclamação é a continuidade daquilo. Bom, E a intimação do advogado se dá para o julgamento onde se deu a instalação do 942, e se ela for adiada, será para a sessão seguinte. Ou não. Nós já temos feito aqui, desembargador Bezerra. Nós já temos feito e chamado 942 aqui, ao meu ver, da segunda convocação. Ao meu ver, não seria o caso nem de passar, já que a Câmara está completa. Vai longe, vamos votar, rapaz. Perfeito. Ok. Porque há divergência. Vamos votar no rito procedimental. Eu acompanho o voto do desembargador Jaime. Pronto. O voto que eu digo, o voto de procedimento, não é o voto do julgamento. É o entendimento da presidência também. Então, acompanhe também o voto da presidência. Pronto. Segue com a possibilidade de alteração de voto. Pronto. Pronto. Sou eu agora, presidente. Vencido presidente. Então, peraí, presidente. na questão procedimental. Presidente Evandro, eu não votei ainda. Não. É a questão procedimental. Votou, começou o Jaime. Passou, o senhor passou para o Bezerra, aí começou essa discussão e não manifestei. Eu achei que Vossa Excelência tinha se manifestado. Não, antes da discussão, na votação, não. Me perdoe.
Tranquilo. Vamos lá, Eu rapidinho. pensei que sim também. Só para deixar uma coisa clara. O direito dos advogados sustentados está assegurado. O 942 cabeça diz o seguinte na parte final: assegurar às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, isso não tem dúvida. Eu acompanho a interpretação do nosso presidente, o desembargador Jaime, e respeitosamente divido do desembargador Bezerra, que eu entendo para ver é a divergência, para ficar claro. O julgamento tem prosseguimento, prosseguirá o julgamento. Claro. Aí vai fazer a sustentação oral para os novos julgadores. E aí os novos julgadores julgam 4, 5. O relator, a qualquer tempo, após a manifestação, como garante nosso regimento, pode fazer sua intervenção. Como também o 4º e o 5º julgadores, para ser bem linguagem simples, podem, se tiver alguma dúvida, antes de proferir seu voto, pedir um esclarecimento ao relator. Mas não necessariamente, até porque a regra não diz isso, é voltar para reiniciar o julgamento, votar 1, 2, 3. É a partir do 4º e o 5º. Então, nesse sentido, peço todas as vênias de vídeo do estimado desembargador Francisco Bezerra e acompanho tanto a interpretação do presidente como do colega Jaime e voto no sentido de o que está na regra do 942, parágrafo 1º, parágrafo 2º, está no nosso regimento. Prosseguimento do julgamento assegurado a sustentação oral para os novos julgadores, os quais votarão, e o relator terá a intervenção a qualquer tempo, ou por novos jogadores pedirem, ou porque ele achar necessário, conforme diz o artigo 98 do nosso regimento interno. Perfeito. Que a restrição de falar 2 vezes é só os outros, e que o relator, tal restrição se aplicará ao relator do feito, que poderá pronunciar-se sempre que se faça necessário para apreciação de votos proferidos. Então, nesse sentido, eu acompanho a interpretação da nossa presidência. É como voto, excelência. Sou eu agora? Eu peço desculpa, André, que eu achei também que você já tinha votado, por isso que eu me manifestei, presidente. Mas eu acompanho também o voto do Evandro, do desembargador Evandro, nosso presidente, acompanho o voto do desembargador André Costa e do desembargador Jaime Medeiros. Que discorda e vota contra. Pronto. Ok. Então, pela maioria, seguir-se-á, né? Conforme o desembargador Jaime já votou. Pelo seguimento. Sim, sim. Então, vamos... O sistemático seria, então, do artigo final. Exato. E é o que chegou recentemente. O desembargador Evandro e o desembargador André, que não está no nosso voto. Pronto. Vossa Excelência está... O voto é seu, André. Ah, tá. O voto é seu. Eram os dois que não estavam na sessão passada. O senhor e o desembargador André. O Jaime, o Djalma. O desembargador Bezerra acompanhou o relatório. Pronto. Lê. Apenas relendo a resenha, então, na sessão ordinária do dia 11 de junho de 2024, após anunciado o julgamento do feito em epígrafe, manifestou-se o eminente relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de origem que condenou o apelante ao pagamento mensal de prestação alimentícia no importe de 50% dos rendimentos líquidos em favor do apelado. Por ocasião do lançamento dos votos provisórios, o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante acompanhou o voto do relator. Na sequência, o desembargador Djalma Teixeira Benavides apresentou seu voto em mesa de julgamento no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, divergindo da douta relatoria apenas no que se refere ao percentual da pensão alimentícia, entendendo como devida a proporção de 1/3 dos proventos do recorrente. Só uma pergunta, desembargador Djalma, para que nós possamos adiantar.
o percentual que Vossa Excelência fixou na sua divergência? Mas o meu percentual, eu entendo que é um terço. Um Vou terço. dizer por quê. O salário do cidadão que trabalha em 2 hospitais deve ser auxiliar de enfermagem. Eduardo Dião, por favor, ligue seu microfone. Oh, desculpe, Jaime. O Jaime, desculpe, desembargador Jaime. Né? O senhor tem respaldo suficiente. Fui traído pelo coração, me perdoe. Não, que é isso. Todos aqui têm esse respaldo, né, para o tratamento. O salário do cidadão é R$ 3.324. Ele tem ainda, claro que quando o juiz diz que é 50% do líquido, é retirado os descontos obrigatórios por lei. Portanto, o empréstimo que ele tem não é desconto obrigatório por lei e ele vai ter que pagar. Ele recebe R$ 3.324. Tem 311,79 de um empréstimo, né? Então, seria 1.662. Menos o empréstimo, ele vai ficar com 1.350, né? E o filho ficaria com os 1.662, porque o filho não vai pagar o empréstimo, efetivamente. E o que eu destaquei no meu voto é que ele tem TEA, né? Transtorno de espectro autista. E, por conseguinte, ele tem direito do governo um benefício de prestação continuada igual a um salário mínimo. Se eu somar os 1.350 que ele terá direito com o salário mínimo, o filho, se eu somar 1.662 com o salário mínimo, o filho vai oferir por mês 3.062. E o pai que tem outro filho para criar vai ficar com 1.350. Então, eu só dividi do meu ilustre amigo desembargador Jaime no 50% da pensão e eu acho mais coerente os 30%. Perfeito. Muito obrigado, desembargador de Jalma. Excelência, pediria o senhor a palavra, em qualidade de relator. Ainda que eu viesse a concordar com o dileto colega de Djalma, eu só tomaria uma certa precaução, porque isso pode abrir um precedente perigosíssimo no meu horizonte de compreensão, é de dizer que o empréstimo do alimentante, né, pesaria sobre o percentual ou seria levado em consideração no arbitramento de alimentos, porque, com isso, Excelência, bastaria todo e qualquer alimentante tomar um empréstimo no valor da dívida, né, do valor dos alimentos, para ser isento dele. Então, assim, que não fosse levado em consideração essa questão do empréstimo que tem o alimentante, né? Só que ficasse esclarecido por Vossa Excelência se mantém essa questão de que o abatimento deve se dar, inclusive, porque o alimentante tem empréstimo. Só tem mais um. Vossa Excelência, então, mantém esse percentual, não é isso? Mantém o desembargador Hernani, me perdoe, desembargador Evandro Nogueira Lima, eu mantenho o percentual que é um terço, 30%, né? O desembargador Jaime mantém esse percentual de 50%. Exatamente. Aliás, não é nem 30%, porque um terço é 33,33%. Perfeito. Para ser mais preciso, né? Desembargador Jaime, desembargador Djalma, é muito atento a tudo que já foi dito aqui das peculiaridades do caso, né? Que além do TEA, essa criança precisa de alimentação específica por conta de alergias, né? A despesa com medicamentos diversos, né? Há de ser sempre aplicado, ter-se cuidado na aplicação do direito à espécie, que era binômio, já virou trinômio, possibilidade e necessidade. Aqui caindo para o popular, numa linguagem crua,
eu vejo convênias ao eminente relator a história de matar a galinha dos ovos de ouro. Não é uma comparação com a gravidade, né, que se dá com o assunto referente à pensão, a alimentos. Né? Mas impor 50% do líquido a uma pessoa que recebe 3 mil e poucos reais por mês, que já ocupa 2 atividades, não é isso? Exatamente. Só se ele for para a terceira. Que tem um outro filho. Ou seja, ele não cumpriria, ele vai acabar por não cumprir a determinação e ainda em prejuízo a uma outra criança. Né? Eu vejo, dentro desse critério do binômio, que é mais arrazoada, até porque não imutável, a proposta de voto do eminente desembargador Djalma Benevides para fixar os alimentos em 1/3 dos rendimentos líquidos do alimentante. É assim que vota. Desembargador André Costa. Excelência, eu peço vista dos autos, vou trazer na sessão de 9 de julho. Vistas concedidas, desembargador. Está no quórum criado, o desembargador vai estar de férias. Não, pode. Já tinha anunciado bem antes, ele pôde. Você deve ter. Pois é. Primeiro de agosto. Se vamos esperar pelo menos. Como é que a situação hoje no concreto? Está pagando já a pensão? Está pagando. Ele tá pagando 50%. Do líquido excluído o desconto legais, quer dizer, não está excluindo o empréstimo. O que ele pediu aqui, eu estava lendo os autos aqui, o que é que ele pediu no recurso segundo o relatório? Ele pediu 25% do salário mínimo. Sim. Ele pediu que decretasse 1.412 dividido por 2, 350 e poucos reais. Ou seja, 10% do que ele recebe. Não é isso? Aí Vossa Excelência está avançando, o desembargador Jaime, tirando esse critério que o fato dele ter assim, não me comove, que pode parecer duro eu falar isso, assim, ele tem outro filho. Não, sim, mas a responsabilidade dele é com todos os filhos. Mas realmente 50% da remuneração de alguém, tendo as despesas que já temos de conta, o que é líquido, ele trabalha 2 empregos, né, para fazer essa renda. Eu só não entendi uma coisa aqui. Quando fala 3 mil, vamos fazer logo o voto agora, para as situações aí fácil. R$ 3.324. E aí ele acresce 311,79 Não, ele diminui, porque ele tem um empréstimo. Empréstimo. Ele tem um empréstimo no valor de 311,79. Esse R$ 3.324, proveniente de 2 vínculos empregatícios de um contrato de locação. Isso. Que figura como locador. Então, a renda juntando os 2 empregos mais o contrato de locação dá R$ 3.324. Tá. Então, diante das circunstâncias, eu vou, pedindo todas as vendas do desembargador Jaime Medeiros Neto, eu vou para essa fixação 33,33%, que é o que o senhor está propondo, né? Perfeitamente, 1/3. Então, 1/3, 33,33% da remuneração completa, excluindo apenas os descontos obrigatórios. Por aí. Não é isso? Isso mesmo. Descontos obrigatórios.
Então, é como voto. Acompanho, peço vendas ao desembargador Jaime Medeiros Neto e acompanho a divergência lançada pelo desembargador Djalma Benevides. É como voto, Excelência. Estou proclamando o resultado por maioria. Está vendo aí o problema? Porque houve maioria para chamar o 942. Tem que proclamar. Tem que proclamar o resultado, é verdade. De lá, né? Não houve. Ah, tá. Na sessão. Na sessão passar. Não. Que seria agora? Me perdoe. Então, eu vou pedir vênias ao meu amigo Jaime. Então, Jaime, eu vou acompanhar a divergência do voto. Obrigado, mano. Perfeito. Então, proclamando o resultado, recurso conhecido e provido em parte, por maioria, para fixar os alimentos devidos em 1/3 dos rendimentos do réu apelante. Pronto. Presidente, só complementando, Pois não. os rendimentos Líquidos. excluídos dos descontos obrigatórios por lei. Perfeito. Somente desconto obrigatório por lei. Estou repetindo, recurso conhecido e provido em parte para fixar os alimentos em 1/3 dos rendimentos líquidos do apelante, excluídos destes os descontos obrigatórios e só os pronto. Vai ser óbvio para nós. E de 1/3 por trás, 33,33%, se eu botar no voto, é claro que é 1/3 mesmo. Correspondente a 33,33% do que percebe o apelante. Só chamando a atenção dentro desse julgamento. Exatamente como eu dizia. Relator os 3 da composição inicial e, em seguida, votou os 2 que foram convocados para o julgamento. Por isso que eu disse que Sequência. Foi sequência. Foi sequência. Não, desembargador. Desembargador Bezerra. Desembargador Bezerra, podia ligar o microfone, que eu não estou escutando as ponderações do. Não, desembargador Bezerra. Pela sequência proposta de Vossa Excelência, desembargador Jaime repetiria o voto, já passaria para Vossa Excelência. Que na sequência. Não, na verdade, nesse julgamento foi a técnica anterior, porque começou e deram continuidade. Começou pelo relator, ler o voto e tal. O que a gente decidiu é que vai partir do 4º e o 5º. Se o 4º e o 5º tiverem dúvida, o relator vota. Voltou. Desembargador André voltou. Senhor presidente, eu poderia solicitar a Vossa Excelência um intervalo de pelo menos 2 minutos? Eu vou precisar sair agora. Tem mais algum? Tem mais um do 942. Se for para discussão de novo, eu vou sair. Eu não vou votar agora, não. Eu vou sair agora. Não, tem discussão. Não, é porque ele vai voltar menos que 942. Vou votar na mesma discussão. Não, é o seguinte, é a mesma coisa. Não, é porque tem outra aí de volta. Dá para aguentar, desembargador Jaime? Vai entrar no Eu não sei, não tenho certeza, não. Seria só 2 minutos, sabe? Eu acho que. Vai. Obrigado. Interrompemos aqui por 2 minutos. Vamos. Eu também vou visitar o Vanderlei Cardoso, né? Eu já ia. Doutor Wagner.
Obrigado, excelência. André, esse, não que não seja importante, mas é contrato bancário, danos morais, eu acho que não tem tanta urgência. É o 257 da 257. Apelação Civil 020 1179. Processo 257 da pauta, apelação civil número 020 1179, dígito 89/2023. Ambas as partes recorreram. Primeiro apelante, Socorro Fernandes da Silva Souza. Segundo apelante, Banco Bradesco S.A. Relator é o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Na sessão ordinária do dia 11 de junho de 2024, após anunciado o julgamento do feito em epígrafe, manifestou-se o eminente relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, no sentido de conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento. Por ocasião do lançamento dos votos provisórios, o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante acompanhou o voto do relator. Na sequência, o desembargador Djalma Teixeira Benevides apresentou seu voto em mesa de julgamento no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor da promovente. Diante da ausência de unanimidade entre os pares, a douta presidência instaurou a técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil. Por favor, Marinho, qual é o número da pauta? 257, desembargador. Pois não, obrigado. Disponha. Já é. Vou. Peço vistas. Processo. Vou trazer um estudo para mostrar que nós estamos errados. Beleza? Pelas suas ordens. Nós estamos aqui para aprender com o senhor mesmo.
Era aprender com todo mundo. Não, o senhor, além de ser o nosso decano, é a pessoa que a gente acredita e que Tem os pedidos seus votos, eu sempre tenho muito de prazer de ler. Você traz São muita dois coisa do desembargador, foi a relatoria dele, que o desembargador já pediu pistas. E o seu voto. Tá certo? Vamos a ela. O desembargador Bezerra está liberado. Pediu vista, né? Pedi vista dos atos. Esse aqui, né? Não, os binários eu não trouxe, né? O senhor terminou. Ela está faltando só a vista para quando? Se é na próxima sessão? Sim, Tá na próxima Sim. sessão. Próximo do dia. Precisa da minha presença? Vossa Excelência não tem mais nenhum processo que participe como voto. O desembargador Bezerra está perguntando se ele tem algum processo. Não, ele está liberado, o desembargador Bezerra. Estou liberado mesmo. Vocês me deixam liberam, se liberam. Vamos discutir mal, então, uma série de coisas para discutir aqui ainda. Vamos discutir o sexo dos anjos. Por quantos paus se faz uma canoa? Antes disso aí, eu só queria Fernando, vai. claro, agradecer a todos, né? As discussões sempre são muito salutares aqui na quarta Câmara. Quem me conhece sabe disso. Eu não tenho, eu não divirjo por divergir, não. Sempre Claro, claro. eu me quedo da maioria, né? Tá certo? Até com o intuito de melhor acertar. Tá certo? Eu acho que o acerto é que nos rege, né, nesta Câmara. Eu peço desculpa se eu desagradei alguém, tá? Não. Tá certo? E assim, eu gostaria de que esse tema fosse não revisitado por nós numa sessão administrativa, para a gente discutir isso a fundo, viu? Seria ótimo. Se você puder marcar, é interessante, porque até mesmo o STJ teve dúvida na aplicação do 942, tá certo? E parece-me que já foi resolvida essas dúvidas lá. Eu tenho essa dúvida também. Se foi O resolvido. STJ já foi resolvido, Ótimo. tá certo? Vamos marcar uma reunião administrativa para a gente. Vamos deixar revisitar. marcado, desembargador Não, para Bezerra. mim tanto faz. Não, Marca vamos deixar se marcado quiser, para não tá. ter que. A não ser que eu esteja viajando, mas não estamos. Deixa para outra semana. Quando o André voltar de férias. Quarta-feira. Não. Essa nessa marca e bota no. Quarta-feira, que dia? 27, é? 26. Quarta, dia 26, quinta, 27. Quarta, 26, dá certo? A hora Para mim amanhã dá tá certo, pela manhã. 9 horas. 9 horas. marcado. Tá certo? Pronto. Ok? E Quarta-feira, 26. 26, 9 horas. Se tiver disponibilidade. Mas aí, presidente, antes disso aí, presidente, só não querendo me antecipar nada, eu gostaria de sugerir à Câmara que mandasse, se for o caso, um voto de pesar em face do falecimento do presidente do TCM. Do Perfeito, perfeito, perfeito. Alexandre Figueiredo. Exatamente, desculpa. Foi, parece-me que ontem. Perfeito. O Valdomiro é uma pessoa da mais alta estima do Poder Judiciário. Pessoa, não é porque morreu, não, porque é a pessoa boa. Alexandre. Pessoa boa. Tomás Pereira é irmão dele. Sugerindo só um voto de pesar para a família. Os colegas estão de acordo? Estão de acordo, professora. Alexandre Figueiredo, conselheiro do Tribunal de Contas, Oficiando. é uma figura muito querida do Estado do Ceará. Para Professor. os familiares, né? Familiares. Esposa, né? Filhos. Esposa e filho. O irmão dele foi prefeito 4 vezes em Santa Quitéria, Isso. elegeu prefeito, elegeu a mulher deputada estadual. Antes da saída de Vossa Excelência também, eu vi aqui rapidamente, só aproveitando aqui, desembargador de Djalma, aproveitando aqui, eu dei uma breve visualizada aqui no grupo
né? Diz que a desembargadora Vilalba soube hoje. teve um problema de saúde Tá muito grave, né? sério, né? Desembargador Eu Vilalba. proponho, então, Vilalba. um votos de pronto restabelecimento a ela e à família. Tá. Também. De acordo? Concordo, de acordo. De acordo, Excelência. De acordo. Aí é um voto acordo. de pronto restabelecimento. Isso. Presidente, eu posso sair então, presidente? Vem aqui no... Hã? Não, eu vim no grupo que ela tinha feito... Eu fiz uma cirurgia de última hora. Depois a gente conversa sobre Olha, Posso sair, presidente? Excelência das ordens, o meu colega ali também das ordens, eu dei continência para ele. Eu vou dar de novo, o André também vou dar continência. antiguidade é posto. E a todos. Antiguidade aqui é meu posto. amigo Xavier. São cumprida. 26, quarta-feira, 9 horas da manhã. Mas ela, quando confirmar o link, já diz o horário. Exatamente. Eu vou atrás também, Isabel. Eu tenho dúvida, por isso que eu subi. Veio no... Não. Pois é, doutora, eu achei interessante isso aí. Dando continuidade, então, passando agora aos processos pendentes de voto vista. Número 11 da pauta, apelação civil número 0250610, dígito 74, 2022, apelante IMSI, registrado civilmente como JDMSI, patrocinado pela Defensoria Pública, relator ao desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, na sessão ordinária do dia 9 de abril de 2024, após anunciado o julgamento do feito, manifestaram-se as ilustríssimas defensoras públicas Mariana Lobo e Ana Cristina Soares de Alencar, dispensando a leitura do relatório e procedendo à realização de sustentação oral no tempo regimental. Em nome da parte apelante. Ato contínuo, o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante proferiu seu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Posteriormente, o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho acompanhou integralmente o voto prolatado pelo relator. Sequencialmente, o desembargador André Luiz de Souza Costa pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Na sessão ordinária do dia 28 de maio de 2024, após anunciado o julgamento do feito, o desembargador André Luiz de Souza Costa apresentou em mesa voto vista no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, ocasião na qual foi acompanhado pelo excelentíssimo relator, desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, que reconsiderou o seu entendimento exteriormente externado. Ato contínuo, o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Eu não trouxe à mesa o processo e, devido à complexidade do tema, não de complexidade, mas como o direito é dinâmico, é isso? Eu ainda venho juntando materiais para que possa proferir um voto mais seguro e, por essa razão, trarei o voto por escrito tão logo possível. Eu não vou designar logo data as férias do desembargador André, que foi voto divergente, né? E mesmo o desembargador Bezerra Cavalcante tendo aderido, né? O desembargador Vistor estará de férias e é melhor aguardar pela próxima sessão após retorno do mesmo. Vamos ao próximo, doutora. Número 68, embargo de declaração civil número 0178088, dígito 59, 2016, /50.000, embargante G Produções e Eventos Eireli EPP, embargado Nestlé Brasil Limitada e outros, relator ao desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, na sessão do dia 21 de maio de 2024, após anunciado o julgamento do feito em epígrafe,
o eminente relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho proferiu seu voto no sentido de conhecer e prover o recurso, ocasião em que fora acompanhado pelo desembargador André Luiz de Souza Costa. Ato contínuo, o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Pois não, desembargador Jaime. Vossa Excelência já votou, não é? Isso, eu coloquei a declaração de voto, Excelência. Perfeito. Né? Divergindo. Exatamente, Excelência. Né? Tendo a ousadia de divergir de Vossa Excelência. Perfeito. Não, eu vou fazer isso. E vou lhe dizer por quê. Eu, desembargador Jaime, o doutor Adson é advogado de quem, doutor? Pois não, senhor presidente. Muito boa tarde já a todos. Boa tarde. Eu estou aqui em interesse dos embargados, que são Nestlé e DPA, senhor presidente. Desembargador André até antecipou ontem à tarde, não foi isso, desembargador Jaime? Vossa Excelência não conseguiu ter o voto e Vos encaminhei pelo WhatsApp o voto, já que eu estava com dificuldade de inseri-lo no sistema. Perfeito. Encaminhei a Vossa Excelência e ao desembargador André. Perfeito. E lhe digo, desembargador Jaime, que eu tive dificuldade de abrir seu arquivo. O meu celular não tem a tecnologia ou não há esse conversor, eu precisava instalar. Eu estava com um problema seríssimo em relação, eu acho que os pares tiveram conhecimento, de uma eleição para discussão de estatuto de determinado clube de futebol aqui do Estado, e que se realizou ontem, mas foram diversas petições e pedidos, e eu estava muito absorto nesse tema, né? Inclusive por conta de questões de segurança, de integridade física de torcedores. Eu vou pedir desculpas ao doutor Adson, eu sei que dentro desse contexto ele não tem nada a ver com o meu excesso de trabalho ou com a tecnologia do meu telefone, mas felizmente ou infelizmente somos humanos, não é? Não temos como transformar-nos em polvo, em octopus, né? E realmente não teve, doutor Adson, como examinar esse voto do eminente desembargador Jaime. Eu vou pedir vistas, agora já designando a próxima sessão para o julgamento desse embargo de declaração, pedindo vênias, claro, a Vossa Excelência, que esperou até agora. Né? Senhor presidente, eu agradeço muitíssimo, não esperaria nada diferente de Vossa Excelência, que sempre teve sensibilidade e atenção conosco. Então, agradeço muitíssimo pela deferência e digo-lhe que, como um dever de ofício, assim como de Vossas Excelências, estou aqui por conta para acompanhar esse julgamento, estarei sempre que for preciso, todos aqui cumprindo seu dever de ofício, então fique inteiramente tranquilo quanto a isso, mas, novamente, eu agradeço imensamente pela deferência que Vossa Excelência tem para conosco. Pois não, doutor, muito obrigado pela compreensão. Vamos ao último? Então, que horas esse voto foi inserido?
Não está disponível para mim, não. Só o desembargador Bezerra também. Esse é o último dos pedidos de vista. Veja essa resenha, esse 242. Não, ele não está no pedido de vista, ele é votação pendente de votação provisória. Não tem nem o voto do desembargador Jaime. Pois não, excelência. Esse voto é de relatoria de Vossa Excelência, esse processo pelo menos eu tentei em casa e aqui também o voto não foi disponibilizado. Qual é o número da pauta, excelência? Só um minutinho, desembargador. 242. Pois não. Aqui no mapa da votação, desembargador, está como aguardando votação. Só um instante. 242. Só um instantinho. Pois não. Tem razão, excelência, ele não está. Ele não está, não foi disponibilizado. Não Perfeito. foi disponibilizado. Viu? É só adiamento, então. Perfeito. Faz o pregão e o desembargador está tirando de mesa. Não, você faz o pregão e o desembargador está tirando o processo de mesa. Você chama. Processo número 242 da pauta, apelação civil número 0050-422, dígito 08-2021. Relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, está sendo retirado de mesa. Não é isso? Tem mais algum? 217. Não é meu. Excelência, me tire só uma dúvida. Nós já estamos vendo os processos que aguardam ainda a votação, mas vamos retornar com o processo de vista? É só porque surgiu esse problema, desembargador, quanto à inserção. Tá, pois não, excelência, entendi. Porque ele estaria disponibilizado para nós outros, né, para votar. Estava como não votado por mim e pelo desembargador Bezerra. Né? Porque a minha dúvida é, nós já passamos aos processos que aguardam votação e retornaremos para os que estão com vista? Só falta um vista. Isso, muito bem. Não é porque eu fiquei preocupado e misturou-se aqui essa coisa. Né? À vontade, porque a própria secretaria, que já está adiantando o procedimento dos votos antecipados, suscitou essa dúvida, né? E como estava aguardando o julgamento, como se eu não tivesse votado, tá? Certo. Eu já olhei para deixar a secretaria seguir com os expedientes da votação antecipada. Que foi a nossa. Obrigado. Qual é a última coisa que tem? Não. Ele informou que vai seguir o relator. Em qual processo? Não, 217. O desembargador não votou. Ele manifestou aqui. Disse que vai seguir lá e não registrar. Mas ele falou que o dia não sai voto. Deixa eu lançar o voto. Ele não seguiu o procedimento. Foi esse? Não. É porque o 217 do desembargador ainda não tinha votado. Só que votou. Mas ele consegue inserir no sistema. Mas ele disse para ela que ele ia acompanhar o relator do que inserir no sistema. Isso. O processo é esse. Desembargador é difícil, viu? É difícil. São só 3 processos que o desembargador dizer
Ainda não tinha lançado. Quer sair? Disse, mas depois. Não diz. Mas aí o pessoal dele consegue lançar o voto, não é impossível. Mas não é conseguir deixar de conseguir, doutora Marina. É um voto do magistrado. Eu vou lançar, vai não lança. Mesmo que ligasse para ele, mas o telefone. Não, ele disse que não para lançar. E hoje ele disse para a doutora Marina que ia acompanhar o relator por dia. Mas como é que nós Não. vamos registrar isso? Isso não existe. Não existe. Como é que nós vamos registrar depois? Ele não se lembra mais. Marina, não te falei isso não, Marina. Aí, né? Deixa a vida lá para mim. Aí tem que ouvir a música. Morena, Marina. Mas não. Que processo é esse? 217, 218, 220. Quer que eu pregou? Todos covistas para o desembargador Bezerra, ou com ausente votação do desembargador Bezerra, todos foi disponibilizado. O problema é que eu não tenho nem como abri-los aqui. Eu já abri esse 217, o desembargador já votou, inclusive. Falta o voto do desembargador Bezerra. Uma coisa, ó. Francisco Jaime favorável. Desembargador Djalma, não consigo ouvi-lo. O senhor poderia ligar um. Desculpe, desembargador Jaime, é porque eu abri aqui os processos, 217, eu sou o relator. No 217, eu lancei ontem cedo, e o desembargador Jaime votou. Falta o desembargador Bezerra. 218. 218 é a mesma coisa. Eu também sou o relator, o desembargador Jaime já proferiu seu voto, mas também falta o desembargador Bezerra. 220. 220, deixa eu só passar aqui a página, um minuto. No 220, também a apelação civil, é da minha relatoria. O desembargador Jaime igualmente já votou favorável com o relator, mas o desembargador Bezerra também não votou. Isso. É. Aí como é? Vai? A dia? É o jeito, eu não posso mandar lançar, Não, mas porque o voto é feito através de uma assinatura digital. Tá certo. Tá certo. Eu não serei responsável ou displicente. E ele agora não pode votar mais porque ele não está mais aberto, né? É assim? Exatamente. Foi o que eu estou dizendo. Se ele pudesse ainda votar, poderia até ele votar de onde ele estivesse, confirmando, mas... Não. Adiar o julgamento para votar, para ser votado na próxima semana, porque se adiar o julgamento, o voto não está disponível, não? Ele adiando para o dia 25, vai dar tempo para ele votar virtual. Então, pronto. De acordo. De acordo, presidente. E aí ele... De acordo com o que eu não estou conseguindo ouvir aqui vocês. Jaime, o desembargador André está dizendo, está fazendo aqui um pronunciamento e dizendo que eu deveria adiar os 3 votos, que aí a votação abre novamente e o desembargador Bezerra poderia fazer o voto provisório, ok? Sim, entendi. Não, a sugestão já está aprovada e encampada. Só lendo os votos e ressaltando que Vossa Excelência está tirando de mim. Pronto. Adiando para a sessão, isso mesmo. 25. Que aí dá tempo dele fazer o voto provisório, né? Dia 25. Então, voltando aos processos que a gente pode vista, o último. São 25, bichinha, 25. Aliás, 25 bichinho é um termo bem do interior, né, bichinho? São os costumes. Então, somente aqui para registrar e apregoar os 3 processos que serão adiados para a sessão seguinte, do dia 26 de junho, para a inserção do voto do desembargador Francisco Bezerra. O primeiro deles é o 217-00035
34, dígito 11, 2004, apelação cível, relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benavides, 218, 0444, 69, dígito 64, 2000, apelação cível, também de relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benavides, e o processo 220, 0072, 121, dígito 74, 2006, apelação cível, também de relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benavides. Ficaram no dia 25, não é isso? Mais alguma coisa, pelo mais? Pode. O último processo, pendente de voto vista, número 112, da pauta, apelação cível, número 005-0030, dígito 88, 2021, apelante GR de FF, apelado Ministério Público do Estado do Ceará, relator é o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Na sessão do dia 21 de maio de 2024, após o anunciado julgamento do feito em epígrafe, o eminente relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho proferiu seu voto no sentido de conhecer e improver o recurso, ocasião em que for acompanhado pelo desembargador André Luiz de Souza Costa. Ato contínuo, o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. E mesmo, desembargador Jaime? Muito bem. Esse é o 00530, dígito 88, não é isso? Isso. Bom, nesse caso aqui, Excelência, eu acompanho integralmente o bem lançado voto de Vossa Excelência, né, examinei acuradamente os autos e reconheço que Vossa Excelência deu o melhor desfecho à questão. Então, eu acompanho com muito prazer. Obrigado, desembargador Jaime. Desembargador André já havia votado. Eu confirmo o voto, não é, desembargador? Excelência, ratifico o voto, acompanho integralmente o voto já lançado por Vossa Excelência. Perfeito. Então, proclamando o resultado, recurso conhecido e improvido. Este foi o último, doutora Marina. Desembargador André Costa, algum comentário, algum... Desejar uma boa tarde a todos aqui presentes, todas as categorias e segmentos. Parabenizar pela condução da sessão e desejar que a semana seja muito boa e proveitosa, sem citar nomes, a todos os colegas que estão sob a inspeção do CNJ, torcendo que o CNJ tenha compreensão dos limites e possibilidades da estrutura que é para nós, o que a gente tem feito e tudo mais. Só isso, presidente. Muito obrigado, desembargador André. Desembargador Jaime Medeiros. Não, Excelência, só reafirmar, né, o meu afetuoso abraço, saudação a todos e votos de muita saúde e paz. Até a próxima sessão. Desembargador Djalma Benavides. Agradecer a Deus por ter acordado, né, por poder viver mais um dia, ter acordado bem, com disposição, com vontade de trabalhar, né? Eu que, sem falsa modéstia, eu sou juiz porque gosto, por vocação, não sou juiz porque alguém mandou eu ser, ou porque o salário era bom, porque até quando eu ingressei, o salário era muito ruim, né? Hoje ainda continua mais ou menos, mas era muito ruim. Então, a gente era juiz por vocação, não era por... E eu tive a felicidade de passar no concurso de procurador e juiz substituto. E optei por ser pobre, porque se eu fosse procurador, talvez fosse um homem abastado, né? Teria um escritório aí rendendo muito, mas eu optei pela vocação de ser pobre. E sou muito feliz por ser juiz, né? Quando eu assinava uma sentença, parece que tinha parido um filho, né? É uma coisa que dá a gente uma emoção muito grande. E abraçar a todos, o meu amigo Xavier Barbosa Filho, a nossa representante aqui da nobre classe dos defensores públicos, a nossa secretária que também nos ajuda aqui, né, na sessão, e abraçar o Evandro, nosso presidente. O Evandro tem um DNA de justiça, porque o Evandro, seu pai foi juiz, grande juiz, de nome reconhecido em todo o Estado, e o Evandro nasceu dentro de um fórum, né, praticamente, por assim dizer. Trabalhou também nos cartórios, se eu não estiver sendo traído pela memória. Então, o Evandro é um homem que conheceu a justiça
desde que abriu os olhos, viveu a justiça. Seu pai depois foi desembargador, com atuação destacadíssima, né? E é muito bonito ver alguém que passou por tantos anos na magistratura sair sem nenhuma mácula, né? Sem nenhuma pessoa dizer um pingo. Isso é muito bonito. Eu espero, Evandro, que um dia possa conseguir o que seu pai conseguiu. E parabenizar pela condução dos trabalhos. E o meu abraço, como sempre. Muito obrigado, desembargador Djalma, doutor procurador, professor Xavier. Breve, né? A hora já avança, né? Só dizer do prazer que é ter participado dessa sessão e do rico debate, né? E eu não posso deixar de lhe parabenizar pela sua habilidade, né? Eu tenho que reconhecer a habilidade de Vossa Excelência na condução dos trabalhos. É só o que eu tenho a dizer. É sempre um prazer estar aqui compartilhando o conhecimento com todos. Muito obrigado, professor Xavier, doutora Neiva. Excelência, só desejar a todos uma semana profícua, de muita paz, muitas bênçãos. Eu fiquei propositalmente aqui por último, para dizer alguma coisa no fechamento. Eu não tenho as qualidades devidas para administrador, né? Eu sempre fui um homem discreto, pela timidez. Essa exposição na presidência, para mim, é muito difícil. Há alguns que me conhecem mais a fundo, e eu acho que já fui mais um pouco, doutor Xavier. Eu sou um homem passional, explosões, mas eu tenho aprendido muito aqui, nesse sistema colegiado, a me policiar 300 vezes o que eu já o fazia normalmente, né? Queria me desculpar com os colegas, com os servidores, aqui principalmente com a doutora Marina, se eu fui um pouco mais incisivo, é porque às vezes eu fico cansado. É tudo acontecendo ao mesmo tempo na sessão, são várias demandas ao mesmo tempo e chega ao meu ouvido misturado. Eu não tenho como resolver todos aqueles problemas imediatamente, né? E aquilo vai me desgastando ao longo da sessão, e se eu fui um pouco mais incisivo com os colegas, ou com servidores, uma coisa que eu não sou, isso eu tenho a mais absoluta certeza, é grosseiro. Eu não sou. Eu sou um homem de paz, um homem gentil. Mas, às vezes, você vai cansando, como um vulcão, desembargador Djalma. Mas o vulcão aqui está extinto faz tempo, né? É isso. Queria encerrar a sessão com essas palavras, né? Mais uma vez me desculpando e agradecendo. A Maria, hoje ela ficou muito nervosa com esse problema aqui inicial, né, dessa troca de julgadores. Ela pegou no telefone e estava assim, né? É compreensível. Uma jovem que tem um futuro pela frente. Foi uma atribuição de grande relevância, de grande responsabilidade essa que eu dei para ela. Mas você vai sair de lá, olha a experiência que ela está ganhando, né? Como secretária de um órgão fracionário de um tribunal de justiça. Ou aprende, não tem jeito. Queridos colegas, queridos funcionários, querida Marina, o procurador, querido doutor procurador, querida defensora pública, minhas desculpas, muito obrigado ao policial militar também que
acompanhou aqui nossos trabalhos, pessoal técnico, e declaro encerrada a sessão.